Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Projeto integrador para a Licenciatura 1. Primeiro semestre de 2023. Informações do grupo. Polo de Itapecerica da Serra, turma 001, grupo 007. Integrantes: Evelyn Santana Oliveira e Felipe Francisco Fedelix da Silva. Título do projeto: O problema da falta de concentração em alunos do Ensino Fundamental 1 em uma escola municipal de Itapecerica da Serra. Problema: com base no tema norteador, que foi o de construir um plano de aula a partir de um determinado contexto escolar, o problema trabalhado nessa pesquisa é: como incentivar a capacidade de concentração da criança em sala de aula? O problema se deu através da observação do contexto e dos indivíduos estudados, neste caso, alunos do 4º ano do Ensino Fundamental 1 da Escola Municipal Acácia. Utilizou-se também da entrevista, objetivando uma maior aproximação com os envolvidos, que foram os professores, os alunos e a direção. Por meio do diálogo com a comunidade escolar e mediante o processo de observação da rotina diária do grupo, foi possível perceber a dificuldade na capacidade de concentração dos alunos em diferentes momentos da aula, sendo essa turma específica constante fonte de reclamações por parte dos professores no que se refere à desatenção em sala de aula. Contexto: Escola Pública Municipal Acácia. Concentração. A concentração pode ser definida como a capacidade que o indivíduo tem de manter o foco de atenção em relação aos estímulos que sejam relevantes do ambiente. Para que de fato aconteça o processo de aprendizagem, a concentração, assim como a atenção, são condições fundamentais. Dessa forma, é de extrema relevância que o assunto seja discutido, pois é de suma importância que o discente, desde a infância, aprenda a saber se concentrar, como também entenda de que forma essa capacidade pode ser cultivada. Relevância. O projeto se justifica, pois aborda um problema recorrente do ensino básico brasileiro, sendo uma das principais dificuldades da turma do 4º ano aqui estudados. Essa problemática foi agravada com o isolamento social decorrente da recente pandemia de coronavírus, tendo em vista que o cenário contribuiu para o uso excessivo das mídias digitais e para o desenvolvimento da atenção flutuante em crianças e jovens, tornando assim os 50 minutos de aula um desafio para o professor, ao tentar combater o desinteresse do aluno. Logo, a proposta se torna relevante para a comunidade escolar, pois procura solucionar um problema que afeta diretamente a educação desses alunos, sendo de interesse comum o melhoramento da capacidade de concentração, tendo em mente que a mesma acompanhará os discentes pelo resto de suas vidas, sendo necessária em diversas atividades que vão muito além do ambiente escolar. Como solução para o problema, foi desenvolvido um plano de aula mediante a utilização de uma atividade discutativa, buscando incentivar o interesse dos alunos estudados. O contato com atividades diversificadas, como a utilização da música no âmbito escolar, tem se mostrado cada vez mais eficaz como forma de desenvolver a capacidade atencional do aluno, pois incentivam o relaxamento e despertam o interesse da criança. Através de atividades de musicalização, o discente aprende a ouvir com atenção, desenvolve sua capacidade auditiva e se concentra ao investigar e distinguir sons. Apresentação da solução. Exercício de escutativa. Música Aquarela do compositor Toquinho. Inicialmente será colocada a música para que as crianças possam ouvi-la e se familiarizar. Em seguida, a música será repetida mais 2 vezes para que as crianças possam se concentrar na letra da música. Após isso, serão feitas 5 perguntas sobre a música. Cada aluno receberá 5 pedaços de papéis para que neles escrevam suas respostas. Primeira pergunta: qual foi o animal citado na música?
Segunda pergunta. Escreva o nome de duas cores citadas na música. Terceira pergunta. Escreva o nome de um objeto presente na música. Quarta pergunta. Escreva o nome de um lugar que foi citado na música. E quinta e última pergunta. Escreva o nome de um meio de transporte presente na música. As crianças terão 5 minutos para responder cada uma das questões. Assim que os alunos terminarem de responder todas as perguntas, as respostas serão recolhidas. Por fim, a correção será feita de forma coletiva, através de uma última apreciação da música. Implementação da solução. A aplicação do projeto foi dividida em 2 etapas. A primeira parte foi realizada no período da segunda aula. Houve uma pausa para o intervalo das crianças. Na segunda parte foi feita a correção de forma coletiva, assim como a apresentação de um vídeo ilustrativo da música Aquarela do compositor Toquinho, que foi escolhida para ser trabalhada. Foi possível perceber que a maioria dos alunos não conhecia a canção. Durante a escuta da música, os alunos se mantiveram em silêncio e conseguiram se concentrar. Porém, durante o período destinado à elaboração das respostas, os discentes conversaram uns com os outros a respeito do que escrever. Por conta disso, muitas das respostas foram parecidas. Não houve muita dificuldade nas primeiras 2 questões. Observou-se que as crianças sabiam as respostas, porém, a maior dificuldade era em escrevê-las. Na terceira pergunta, foi necessário exemplificar para as crianças o que era um objeto, pois a maioria não sabia o seu significado. A quarta pergunta foi considerada a mais difícil. Foi preciso colocar a música novamente para que os alunos pudessem respondê-la. Também foi necessário a explicação do que é uma cidade, com exemplos para que eles pudessem responder a questão. Na quinta e última pergunta, também foi necessário a exemplificação do que é um meio de transporte. Após isso, todos conseguiram responder algo. Durante todo o período da aplicação, as crianças pediram ajuda em como escrever determinadas palavras de forma correta. Porém, elas foram instruídas a escrever da forma como achavam que estava certo, pois esse era um dos objetivos do exercício. A partir dos resultados, constatou-se que as crianças prestaram atenção e se concentraram no momento da escuta da música, mesmo com algumas conversas paralelas, pois conseguiram responder a maior parte das questões sem a necessidade de uma nova escuta, mesmo com erros de ortografia. Os resultados obtidos por meio da aplicação do exercício de escuta ativa trouxeram à luz um outro problema que merece toda a atenção da comunidade escolar, que é a dificuldade nas habilidades da linguagem oral e principalmente escrita, que está ligada diretamente com a capacidade de concentração, visto que seu desenvolvimento é imprescindível para que o processo de aprendizagem ocorra, pois sem atenção focada, muito dificilmente se aprende. Incorporar a musicalização como metodologia em sala de aula contribui para o desenvolvimento da aprendizagem, considerando que, com o auxílio de atividades diversificadas, a capacidade de atenção e de concentração podem ser desenvolvidas e cultivadas, pois motivam o aluno ao passo em que participa ativamente no seu aprendizado.